E aí, pessoal, vamos direto ao assunto. O material que a gente vai destrinchar hoje traz uma narrativa médica que é fascinante e, para ser sincero, até um pouco assustadora. Nós vamos falar sobre um estado genético que por muito tempo a comunidade médica tratou como totalmente inofensivo. Uma condição que ficava ali, silenciosa. Mas a ciência está começando a mostrar uma realidade clínica muito mais perigosa escondida logo abaixo da superfície. Hoje a gente vai entender como algo que não deveria causar problema nenhum pode, na situação errada, desencadear uma cascata de falência de órgãos. E essa é a grande pergunta que guia a nossa análise. Pensem só, como é que uma condição genética, que muitas vezes passa a vida inteira sem ser detectada, sem dar um único sintoma, pode de repente causar uma emergência médica com risco de vida? Bom, para entender como chegamos nesse ponto, a gente precisa primeiro voltar um pouquinho e ver o que a medicina achava que sabia sobre essa genética. Na medicina, a gente tem um contraste bem clássico. De um lado, existe a doença falciforme. Ela é uma herança genética homozigótica, e todo mundo sabe que ela exige cuidados médicos intensivos porque causa complicações bem graves. Do outro lado, existe o traço falciforme, que é uma condição heterozigótica, ou seja, a pessoa herda só um gene mutante. E historicamente o consenso era de que o traço falciforme quase nunca precisava de acompanhamento. Era visto só como um estado de portador benigno, sabe? Tem muita gente com traço falciforme que nem faz ideia de que tem. O problema é que um caso bem recente virou essa certeza de cabeça para baixo. Parte 1. Um mistério médico súbito. A coisa toda começa com um caso real de um atleta de 24 anos. O cara era super saudável, no auge da forma física, sem nenhum fator de risco evidente além de um detalhe. Ele vinha de uma semana de competições intensas. E a linha do tempo do colapso dele é assustadora. Olhem a rapidez disso. Uma semana antes, ele fez exercícios muito intensos quase sem se hidratar. No dia 0, ele vai parar no pronto-socorro com dores musculares extremas e mandam ele para casa com relaxantes musculares. Só 2 dias depois, ele volta a ser internado. Só que dessa vez a urina está escura e ele tem uma fraqueza se espalhando pelo corpo inteiro. No 3º dia, ele já está em hemodiálise de emergência porque os rins simplesmente pararam de funcionar. É uma queda brutal de um estado de pico atlético para o suporte de vida, em questão de dias. Obviamente, os médicos precisavam descobrir o que estava acontecendo. E quando saíram os exames de laboratório, foi um choque enorme. O nível de uma enzima chamada creatina quinase bateu 51.100 unidades por litro. Só para contextualizar o absurdo desse número, o normal para um ser humano adulto fica ali entre 39 e 308. Esse valor astronômico de mais de 51.000 indicava que estava ocorrendo uma degradação muscular em escala maciça. Os músculos do paciente estavam literalmente se desfazendo e jogando todo esse material na corrente sanguínea. E a quebra do músculo era só a ponta do iceberg. Os dados metabólicos do hospital mostravam uma hipercalemia severa. O potássio bateu 8,6, o que é um risco imenso para o coração parar. Os níveis de creatinina dispararam para 6,03, provando que os rins estavam falhando. E as enzimas do fígado estavam na casa dos milhares, indicando uma lesão hepática aguda. A equipe médica estava encarando uma falência sistêmica de múltiplos órgãos e o tempo estava correndo contra eles. Seção 2. O colapso celular. Para achar uma resposta, os especialistas tiveram que parar de olhar para os órgãos de forma macro e mergulhar no nível microscópico. O primeiro diagnóstico que fechou foi rabdomiólise de esforço. Funciona assim: quando o corpo sofre um estresse celular extremo, tipo um exercício exaustivo somado à falta de água, ocorre um pico de cálcio dentro das células musculares e o esgotamento do ATP, que é a nossa energia celular. O resultado prático? As membranas dessas células não aguentam e se rompem, elas estouram, derramando conteúdos altamente tóxicos direto no sangue. Mas por que uma reação tão extrema aconteceu com um jovem que estava ótimo até poucos dias antes? Foi aí que a equipe do hospital investigou o histórico familiar dele e decidiu fazer um exame específico, a eletroforese de hemoglobina, e veio a grande reviravolta do caso. Ele tinha o traço falciforme. As pesquisas mais recentes estão começando a mostrar que essa condição genética, que todo mundo achava que era inofensiva, na verdade é um fator de risco emergente e gravíssimo para essa destruição muscular aguda. Então vamos entender o passo a passo dessa cascata biológica. É como um efeito dominó.
Quem tem o traço falciforme geralmente tem células do sangue normais, mas no passo 1, com o estresse fisiológico extremo e a desidratação, o ambiente no corpo muda. Isso desencadeia o passo 2, a falcização por esforço. As hemácias mudam para um formato de foice e começam a entupir os microvasos sanguíneos. O passo 3 é a isquemia. Com os vasos entupidos, o músculo fica sem sangue, sem oxigênio e o tecido começa a morrer. E por fim, no passo 4, esse músculo morto solta mioglobina, uma proteína que é um veneno para os rins. Seção 3. Falência renal em cascata. Como a gente viu, o grande alvo dessa enxurrada de detritos celulares tóxicos são os rins. Eles são os nossos filtros. Mas por que falharam com tanta rapidez? A resposta é outra complicação do traço falciforme chamada hipostenúria. É um nome complicado, mas significa basicamente que os rins perdem a capacidade de concentrar a urina. O corpo não consegue segurar a água direito, então a pessoa perde líquido demais, o que piora drasticamente a desidratação. É um ciclo vicioso terrível, principalmente no meio de uma rotina atlética. O local exato onde esse desastre acontece é na medula renal. Ela é uma estrutura super sensível dentro dos rins, caracterizada por ter um fluxo sanguíneo bem baixo. O problema é que um fluxo baixo, misturado com o estresse do exercício e o sangue ácido da exaustão, cria o cenário perfeito para as células vermelhas falcizarem ainda mais. É aí que ocorre o dano direto que destrói a capacidade do rim de concentrar a urina. Voltando aos dados do nosso paciente, os exames de urina comprovaram o colapso. A urina estava com uma cor marrom turva assustadora, cheia de glóbulos vermelhos e, o mais crítico, lotada de mioglobina. Essa mistura da proteína tóxica vazando dos músculos com a hipostenúria que ele já tinha e a desidratação severa foi demais, afogou e sobrecarregou todo o sistema renal dele, forçando os rins a simplesmente desligarem. Seção 4. Repensando o traço falciforme. Com base em tudo isso, a forma como a medicina, os treinadores e os próprios atletas lidam com essa genética tem que mudar urgente. O que a gente tira de prático daqui? Primeiro, hidratação não é só recomendação, é questão de sobrevivência durante o exercício para quem tem o traço. Segundo, é crucial fazer o rastreamento principalmente em jovens atletas com histórico familiar. Terceiro, educação. Os portadores precisam entender que a rabdomiólise não é uma cãibra um pouco mais forte, é um risco real de falência dos rins. E quarto, precisamos reconhecer os sinais de alerta da desidratação cedo, antes que essa cascata biológica não tenha mais volta. Isso nos deixa com essa citação fantástica dos autores da pesquisa. Ela desafia décadas do que a medicina tomava como verdade absoluta. Faz a gente pensar, não faz? Quantas outras condições genéticas que hoje a gente chama de silenciosas ou benignas não estão por aí, escondendo riscos graves, só esperando o gatilho fisiológico perfeito? Nossa compreensão da biologia humana está mudando o tempo todo. A ausência de sintomas no dia a dia não significa que o perigo não exista quando levamos o corpo ao limite extremo. É com certeza algo para a gente ficar de olho daqui para frente.